Olá, pessoal, tudo bem? Retornando aqui para falar mais um pouco com vocês sobre a nossa revisão do conteúdo dado até o momento, tá? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre resolução de problemas, tá? O que nós devemos fazer para resolver um determinado problema dado um enunciado desse exercício, tá? Eu estou compartilhando uma tela com vocês aqui, que é a tela, é uma apresentação que vocês já têm, eu vou disponibilizar ela novamente, e fala sobre resolução de problema, tá? Então, o que é um sistema de informação? O sistema de informação é classificado como um sistema de aplicativos, tá? Que depende de uma estrutura de tecnologia da informação, tá? Que tem como foco processar os dados, apresentar informações para a tomada de decisão, tá? Ou ainda é um conjunto de componentes computacionais que se relacionam e tem como objetivo principal a geração de informação, tá? Você precisa de, num caixa automático, sacar um dinheiro, você precisa de toda a tecnologia de caixa automático, de hardware, equipamento em si, o sistema de informática que está por trás, para conseguir sacar o dinheiro lá tendo o saldo, tá? Então, o usuário somos nós, então apresenta uma informação, ou tem um problema a ser resolvido, então ele faz essa solicitação, essa solicitação é processada, considerando a tecnologia ou a infraestrutura de tecnologia da informação, né, desde hardware, sistema operacional, software, etc., tem seu resultado e retorna para o usuário a solicitação que ele fez, tá, para tomada de decisão futura, tá. Considerando os componentes do sistema da informação, né, além da estrutura de TI, nós precisamos de linguagem de programação, que é o foco da nossa disciplina, compiladores, interpretadores e o repositório de dados, tá? O que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação, ela tem uma sintaxe própria, ou um modo de escrita próprio, em que se define a lógica de programação, ou a lógica do programa. Esse recurso permite que sejam colocadas entradas, essas entradas manipuladas no processamento para ter a saída, né? E também permite que você faça a segurança dessas informações, desses dados gerados, tá? E também controle deles, tá? Tirar relatórios, etc. Na linguagem de programação, então, define-se um fluxo desses dados, né? Que vai ser utilizado. Então, sempre temos uma entrada, o processamento e a saída, tá? O compilador, ele tem a função de validar o que foi escrito na linguagem de programação. Então, ele vai lá, interpreta, verifica erros e gera um outro código, um outro programa que executa dependendo do sistema operacional, tá? Seja ele computador, seja um caixa automático, seja um celular, seja um tablet, seja qual for, tá? E o repositório de dados é onde esses dados são inseridos, né? Dados dos alunos de algoritmos do primeiro período de 2020, primeiro semestre. Estão lá o nome de vocês, as disciplinas, as notas, as faltas, e esses dados estão lá nesse repositório, à medida que seja necessário, eles são retomados, ou inseridos, ou recuperados, e feito o que se precisa lá, tá? Então, como criar um programa? Eu preciso definir um algoritmo, eu preciso ter uma lógica de programação, eu preciso, dado um problema grande, eu posso dividir eles em problemas menores, para as soluções serem mais fáceis, e isso gera esse refinamento sucessivo, ele vai melhorando sempre, tá? Então, o que é uma lógica de programação? É a racionalização do pensamento, é a estrutura formal do pensamento, é a arte de pensar, é a ordenação do pensamento, e é o estudo filosófico, matemático, da validade formal de um raciocínio, tá? Uma definição de lógica de programação é a técnica de encadear pensamento para atingir um determinado objetivo. É quase a mesma definição de algoritmo. E uma sequência lógica são os passos executados até se atingir esse objetivo, essa solução desse problema, tá?
Temos uma lógica formal. Essa lógica formal faz uso de uma linguagem específica, geralmente matemática, para descrever um conjunto de relação, tá? O conjunto de relações aí, tá? Então, esse exemplo aqui, o A é maior que B e B é maior que C. Então, o A é maior que C. Então, a gente lê dessa forma. Se A é maior que B e B é maior que C, então o A é maior que C, tá? Nós temos a linguagem natural, que como a gente se explica no dia a dia, né? Por exemplo, a garrafa está fechada, a água está dentro da garrafa. Para beber a água, então eu tenho que abrir a garrafa, né? Isso é natural para nós, tá? Alguns conceitos. Lógica de programação consiste em estabelecer um conjunto de passos e regras para descrever a solução de um problema por meio de uma linguagem compreendida pelo computador, tá? Um Python, qualquer outra linguagem por aí, tá? Um problema que nós temos, somar dois números inteiros. Beleza, eu tenho que ter nesses meus passos um início e um fim. Eu tenho aqui dentro desse início e fim 4 passos, onde eu tenho aqui o passo 1 e o 2, que são as entradas. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ler o número A, tenho que ler o número B. No passo 3, eu tenho que fazer a soma desses dois números para obter o resultado, e eu tenho que exibir, eu tenho que escrever, eu tenho que printar esse resultado. Algumas definições de algoritmo: é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. É a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Ou ainda, são regras formais para obtenção de um resultado de um problema, englobando fórmulas e expressões aritméticas. Ok? Então, um algoritmo corresponde a uma sequência de passos para a resolução de um problema ou atividade, ou execução de uma atividade. Em computação, corresponde à transformação desses dados, né, dados de entrada, em um conjunto de dados de saídas, por meio de passos computacionais. Tá? Exemplo de algoritmo: uma receita de bolo, tem lá os passos, né, a sequência de passos, é um algoritmo. Atravessar uma rua tem uma lógica para você atravessar a rua, né? Esperar abrir semáforo, etc, etc. Trocar uma lâmpada, então eu tenho que fazer um ritual, uma sequência para conseguir trocar uma lâmpada. Mesma coisa trocar um pneu do carro, mesma coisa de somar dois números, tá? Um exemplo aí, o algoritmo para se beber uma água. É apenas pegar a garrafa e beber? Não, pode ser que não seja tão simples, né? Então, para isso, a gente tem que pensar ali. Primeiro, eu tenho que saber o estado inicial, né, o que eu tenho ali, o que é a minha entrada. Então, eu tenho uma garrafa de água e essa garrafa está fechada. Né, geralmente está fechada, é uma garrafinha mesmo, está fechada. O que eu quero? Eu quero beber essa água que está armazenada, que está ali dentro dessa garrafa. Tá? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Para nós é intuitivo, né? Eu tenho que pegar a garrafa, eu tenho que abrir a garrafa, eu tenho que pegar, colocar no bico e tomar essa água, né? Virar e tomar essa água até saciar a minha sede, ou essa água acabar, né? Então, esses passos, se tudo corresse normalmente, né? Mas tem várias restrições, várias possibilidades que podem acontecer. Aí, se a garrafa acabar, se a água da garrafa acabar, o que eu faço? Eu repito tudo de novo? Eu tenho que comprar uma outra água? Ou se eu chego na geladeira, a garrafa está só na metade, e etc. Então, são várias restrições que podem acontecer, né, nos passos ali, que você tem que fazer todas essas considerações, tá? Beleza, a estrutura básica do algoritmo. Então, o que eu tenho no algoritmo? Eu tenho uma estrutura sequencial, então, que são os passos, 1, 2, 3, 4, 5, N passos para resolver, né, e sempre um após o outro. Eu tenho uma estrutura condicional, né, é o bloco de passos para executar, dependendo das condições. Ó, se for a idade de uma pessoa, se for maior que 18, eu vou fazer tal coisa. Então, não me interessa quem tem 17 ou menos de 17. Eu só quero saber quem tem 18 acima. É uma condição. Se não for, eu descarto, tá? O laço de repetição, ele executa um determinado número de passos,
quantas vezes até que essa condição seja verdadeira. Por exemplo, eu vou considerar o número de 0 a 10, e vou fazer ali, somar esses números e fazer uma média, os números pares dessa sequência. Então, enquanto for entrar nesse meu laço, tiver informação entre 0, inclusive 0, e o 10, inclusive o 10, eu vou executar uma soma para fazer a média. Não me interessa números negativos e não me interessa de 11 para cima, tá? Então, essa daí. Ótimo. O que nós aprendemos até agora? Que um algoritmo é uma sequência lógica de passos para a resolução de um problema e que pode haver mais de uma forma de resolver um problema, tá? Então, para isso, a gente precisa conhecer esses passos para a resolução do problema. Então, eu tenho 6 passos para a resolução do problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que compreender completamente o problema a ser resolvido e destacando desse enunciado, dessa leitura, os pontos principais, os mais importantes. Eu tenho que retirar disso daí as informações de entrada, ou seja, o estado inicial que eu tenho, né, visualizar tudo ali que eu tenho de informação, de condição, de artefato para se resolver. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer com essas informações de entrada no processamento, no passo 3, né? Ou seja, eu tenho que definir cálculos, eu tenho que efetuar esses cálculos, eu tenho que fazer algumas restrições, etc, tá? Depois do processamento, eu tenho que saber e definir o que eu tenho de saída, tá? Se eu tenho 4 notas, eu quero saber a média, isso é uma saída, a média dessas notas é uma saída, tá? Então, os dados que são gerados depois do processamento. Eu tenho que construir esse algoritmo de alguma maneira e eu tenho que testar esse algoritmo, né? Simular, é o tal do teste, é o famoso teste de mesa, tá? Então, fechando essa apresentação, o algoritmo tem que ter as entradas, que é a percepção do inicial, do estado inicial das coisas. E essas informações de entrada, eu tenho que fazer um processamento nela, né? Eu tenho que fazer um processo de processamento, que é resolver esse problema dado essas entradas para obter a saída final ali, que é o resultado do processo do pensamento lógico ali, tá? Ok. Então, finalizando já essa apresentação, pessoal, nós vamos fechar essa apresentação e eu espero que vocês tenham um bom resultado assistindo esse vídeo, tá? Em breve nos veremos de novo com outros vídeos. Obrigado.